5. Finalmente vai dar para fazer uma análise decente de pontuação, né? Porque na rodada 4 o resultado foi muito bom. E fazer aquela estrutura de olhar como foi a rodada passada e quais são os próximos jogos antes de entregar o time montado, o resultado do time. Vamos lá. Ó, o time do canal 110, 60 pontos a mais do que já tinha conseguido fazer esse ano. Nossa senhora, um recorde gigante. Porque tava muito ruim mesmo, tava muito na média. Você vê que a média foi bem alta, né? A média foi até de 72, então foi uma rodada com muita pontuação. Eu vi muita gente acima dos 100, mas mesmo assim 110 foi um resultado forte para poder dar uma volta por cima, dar uma recuperação, principalmente no número de cartoletas. Estourou 16 cartoletas, então já é um time que está muito bem valorizado, já dá para escalar jogador mais caro. Deu para ver que vai ser um ano com jogadores muito caros. Os laterais já estão batendo 12, 16. O Arrascaeta valendo 20, o Pedro valendo 20. Então vai ser uma rodada que vai fazer muita diferença. Quem guardou 130, 150 cartoletas nesse começo. Por isso eu acho que não vou mudar a estratégia para essa quinta. Ainda vou tentar manter jogador barato, que tem chance de valorização. Apesar de não estar vendo tantas opções quanto teve na rodada 4 e tudo ter dado tão certo. Mas vamos ficar de olho nessas oportunidades ainda essa rodada. Barreal foi o principal nome. Bruno Henrique, que foi uma aposta, não deu certo. Mas ao contrário, o Pedro, que também foi outra aposta, e o Danilo, sabendo não ser a jogada, deram muito certo. Com certeza valorizaram bastante. Reserva de luxo no meio de campo também foi uma boa solução. Ó, vou abrir aqui a do último rodada. Que a questão da valorização veio muito forte, com jogadores baratos, tipo Angileri, o Danilo, que foi uma excelente aposta, valorizou quase 5, Danielzinho 1,5, Savarino, então, que foi 3, fez quase 20 pontos, excelente, Barreal 4, cartoletas também excelente, e o Pedro, que valorizou 3. Então aqui essas apostas deram muito certo para a gente recuperar o que precisava, os 110 pontos. Dá uma olhada nos jogos antes de fechar o time. Vamos lá. Estou vendo bastante esse ano e eu acho que vai ajudar muito utilizar times com a escalação fechada. Então o Corinthians, mesmo sem treinador, vai ter um favoritismo bom contra o Sport. E aí dá para olhar a escalação do Corinthians e já partir com 4 jogadores, 5 jogadores que possam valorizar e que possam pontuar bem. Acho que o Flamengo, apesar de ser clássico, tem o favoritismo do Flamengo, só que não deve ter tanta opção de valorização. Jogadores muito caros. Grenal também não é uma primeira opção de jogo, porque é sempre muito disputado, assim como o clássico do Vasco e Flamengo é muito cartão. E o Inter não vem tão bem, só jogou muito bem os jogos da Libertadores dos últimos 4 jogos, então talvez não valha a pena. Juventude e Mirassol é meio que incógnita, porque o Mirassol goleou a última rodada, a Juventude tomou a goleada. A Juventude em casa é muito forte, mas não dá pra saber quem vai jogar. Ali o time tá cheio de dúvida. E o Mirassol também, o melhor jogador na lateral ali, o Lucas Ramon não jogou contra o Grêmio. O outro lateral fez uma pontuação absurda, estava no banco aqui do time, o Daniel. E o Danielzinho do meio de campo, ótimo jogador. Talvez valha apostar nesses jogadores. O problema é saber se joga. São Paulo e Santos é outro clássico. O Santos vem de um jogo que ganhou bem. O São Paulo jogou bem, mas não ganhou. Então tá melhorando o São Paulo, apesar de que ainda acho que o Santos pode dar mais trabalho. Só não tem tanta opção também, né? O Santos é um time bom para garimpar jogadores baratos que possam valorizar. Só não é tão fácil quanto o jogo contra o Bahia em casa, né? Um jogo fora. O Atlético Mineiro continua sem conseguir uma leitura do time. Jogou contra o Santos e tomou uma surra, então não dá para saber. E o Botafogo empatou em casa. Um jogo bem equilibrado, bem difícil. Não deve ter muita oportunidade de valorização, mas tem bons jogadores, né? Hulk, Savarino, Rony, Arthur e o Jesus. Até as laterais, só que eu não devo pegar para escalar. Aqui eu vejo favoritismo do Fluminense e Vitória, porque o Fluminense ganhou todos os jogos com o Renato Gaúcho até agora. E pode ter alguns jogadores que são bons e baratos. Mas principalmente o Arias, que é a unanimidade, e o René na lateral, são jogadores já mais caros. Só que dá para escalar bem. Fortaleza e Palmeiras. O Palmeiras tem 23 vitórias, então o Palmeiras já vem na crescente boa, mesmo fora de casa. Pode valer achar alguns jogadores do Palmeiras aqui, principalmente na zaga. Bragantino sofreu, mas conseguiu ganhar fora de casa do Sport. E o Cruzeiro finalmente fez um bom jogo e ganhou dentro de casa.
Então, que são dois times que estão subindo, né? Você tinha para cima, dois times em alta. Só que talvez não tenham tantas oportunidades de escalação. Também não dá para saber quais são os jogadores que vão. O técnico do Cruzeiro está meio que achando o time titular agora. Então, vai começar a formar uma equipe que talvez, por exemplo, numa próxima rodada, o time do Cruzeiro em casa possa ter boas peças. Mas agora eu acho que eu teria que ver esse jogo de fora. Bahia e Ceará, o Ceará vem jogando bem quando está em casa. Todo jogo em casa ele joga bem, mas fora ele vai sofrer um pouco. E o Bahia vai ter que se recuperar, vai ter que mostrar alguma coisa. Tem jogo da Libertadores no meio da semana e o time tá muito mal no Brasileiro, o elenco é curto. O Rogério Ceni vai ter que começar a tirar a coelho da cartola, mas talvez não vejo grandes jogadores aqui, a não ser o Pulga, o Luciano Juba. São bons jogadores de cartola. O favoritismo da rodada tá todo em Corinthians, Flamengo e Fluminense. Talvez dê para escalar apostas, né? Jogadores bons de cartola que estejam envolvidos nos outros confrontos. Mas aí vai ter que ser peneirado 1 a 1. Time fechado, mercado faltando aí 20, 15 minutos para encerrar. Vamos lá. Pelo trio de ataque, tem que colocar alguém no Corinthians, mesmo jogando numa fase não tão boa contra o Sport e tem vários jogadores nos mais escalados. Então tive que colocar o Depay para ser o ponto do Corinthians, que pode pontuar bastante no ataque. Escolhi o Ferreirinha, não tão barato, mas pela ótima fase. Eu acabei colocando o Ferreira mesmo no clássico contra o Santos. E o Cano, porque também vai pegar o Vitória no Maracanã, então grande chance de pontuação. E tive que tirar o Arias por questão de cartoleta. Essa vaga aqui que está com o Breno Bidon, porque está escalado como titular, poderia ser o Arias ou o Scarpa. Mas questões de cartoleta ainda não são tão grandes. Acabei ficando com o Breno Bidon, que pega muito pouco para valorizar. Vamos ver se ele consegue alguma pontuação decente. Não tinha como fugir do Arrascaeta, que mesmo sendo o jogador mais caro, ele está provável e vai enfrentar o Vasco, né? Alan Patrick no Grenal, ele tem uma fase muito boa e o Grêmio não está numa grande fase depois de perder o treinador, então é uma opção arriscada, mas pode valer a pena. De novo, o meio-campo é uma situação muito ruim, porque os melhores jogadores são mais caros. Eu podia tirar o Alan Patrick e confiar no Arias, mas eu já estou fechando pelo Cano, quero arriscar no Alan Patrick. Não vi outras boas opções, a não ser o Scarpa, Richard Rios, então vale usar e apostar no Patrick aqui no meio campo mesmo, não tendo tanta chance de valorização e o Grenal sendo um clássico, muito arriscado de colocar um jogador para perder ponto por cartões. Porque ele é batedor de penal e é o maestro do time, então se tiver chance da vitória do Inter vai passar por ele. Nas laterais, Ayrton Lucas, para ter alguém do Flamengo na defesa, poderia ser o Wesley, mas está muito caro e custaria muito para valorizar. Na zaga tem que ter alguém do Corinthians, está até dobrado. O Donelli vem pelo gol aqui no hack do goleiro, então 2 jogadores do Corinthians na zaga, tanto bom para valorizar quanto para pontuar. Vamos ver se mantém esse dia contra o Sport. Samuel Xavier, porque é o lateral mais fácil de pontuar do Fluminense, e os zagueiros mais ou menos. Eu botei até o Freitas na reserva porque eu queria apostar no SG do Palmeiras. Confiante que o Palmeiras vence outro jogo sem tomar gol lá contra o Fortaleza dessa vez. E como técnico, o Renato Gaúcho para mim é o maior favorito depois do time do Corinthians, então acho que o Fluminense tem mais chance no Maracanã do que o Corinthians na Arena. A fase é melhor. Não economizei tanto quanto eu queria e nem tem tantas opções para valorizar quanto eu imaginava, mas acho que é um time bem montado. O Eric Pulga reserva de luxo, se ele entrar no lugar de dois atacantes valorizados, ele vai pontuar bem. O mínimo dele é pequeno, é 3 e pouco. John também tem um mínimo pequeno, 5 e pouco, mas eu não acredito que vai precisar entrar, né? Alan Patrick e Arrascaeta provavelmente joga. Acho que é isso. Time finalizado. Agora esperar a rodada 5. Não teve tantos favoritos e nem tantas opções para valorizar. Talvez se eu apostasse nos jogadores do Santos, mas preferi deixar o Ferreirinha. Não tem tanta certeza quanto ao Palmeiras, né? Eu queria até botar o Vitor Roque aqui, talvez um jogador de meio, por causa da crescente do time, mas não dá para esperar que ele ganhe lá em Fortaleza, afinal, ele não ganha lá tem 6 anos, então não pode não ser dessa vez. Mas acho que foram apostas seguras, que podem valorizar bem também. É uma rodada mais difícil que a de meio de semana, que tinha time grandes, teoricamente, pegando times mais fracos. Aqui é muito baseado em Corinthians e Fluminense, ó. Como dá para ver, 4 do Corinthians, como eu falei que ia ser na análise, e mais 3 do Fluminense. Então vamos ver. E aí o resto é clássico. Inter e Grêmio, Flamengo e Vasco, São Paulo e Santos. Então são jogos um pouco mais complicados.
Palmeiras ele pode se dar bem porque tá jogando fora de casa. Talvez dentro de casa eu poderia pesar um pouco mais no Palmeiras contra o Fortaleza, que vem muito mal. Os outros jogos são bem equilibrados, né? Mirassol, Juventude, Bahia e Ceará, só segunda-feira, então não dá pra saber se joga o Luciano Juba, por exemplo. Nem o Pulga, que é o reserva de luxo. Mas é um risco que tem que correr no jogo quando a escalação não está disponível. Fechou? Vamos lá, mais uma rodada. Daqui a pouco tem análise. Outro vídeo com escalação. Não sei se tem rodada no meio de semana, mas a gente vai dar uma olhada. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve, curte o canal. Tamo junto.